Lula, você falou sobre empresários que ficaram ricos, né? Eu sou um desses. Hoje eu tenho um patrimônio de mais ou menos 1 bilhão. E o que eu queria colocar para vocês aqui é o seguinte: quando você tem um patrimônio muito alto e chega à idade que eu estou, você pensa, estou perto de morrer. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Por que meus filhos têm o privilégio de herdarem isso e uma criança que nasceu na favela não tem esse privilégio? Então, eu estou refletindo sobre isso, entendeu, Lula? E o que eu estou conversando com as minhas filhas é que o meu patrimônio, elas vão ter direito à parte deles. E o restante, eu vou investir na educação. Eu vou pagar escola particular para as crianças que nascem na favela e têm uma capacidade maior. Essas crianças merecem ter um ensino melhor e ter uma oportunidade que minhas filhas tiveram e elas não tiveram. Então eu vou investir nisso, eu já tenho esse projeto, eu já ajudo lá na favela do Taquari, eu já 40 crianças, eu pago para elas escola particular, algumas já estão formando agora, já são médicas, engenheiras, etc. E eu vou investir mais de 50% do meu patrimônio nesse projeto. E quero que isso, Lula, sirva de exemplo para outros empresários. Eu vejo seus discursos, vejo que você é uma pessoa que preza muito a justiça e a oportunidade. Outro dia eu vi um discurso seu falando que as empresas ricas são menos taxadas que as empresas pobres. E as pessoas físicas ricas também são menos taxadas que as pobres. Então eu acho que aonde o governo tem que ter uma política pública forte é o que acontece nos Estados Unidos. A herança das pessoas ricas, 40% vai para o Estado. No Brasil, 5%. E eu estou nisso. Eu estou nessa dos 4%. Nos Estados Unidos, 40%. Então, o que acontece? O rico nos Estados Unidos, quando ele está prestes a morrer, ele faz projetos sociais para descontar nesses 40%. Eu ficava muito admirado lá nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, como que tinha tanto investimento em escola, hospital, etc. Eu falei, o americano é muito capitalista, por que eles estão investindo tanto? Porque esses 40% você tira se forem investimentos sociais, investimento na educação, em escolas e etc. E eu vou fazer isso por iniciativa minha. Eu vou investir na educação, vou pagar ensino médio para as crianças das favelas nas escolas públicas, entendeu? Então eu queria colocar isso aqui para você, Lula, que eu acredito muito em você, eu sei da sua sensibilidade por justiça, que eu também tenho desde novo, e vejo em você um homem muito capacitado, um homem com muitas boas intenções para o Brasil. Eu sei que é difícil governar um Brasil, é uma empresa maior que qualquer empresa que tem no Brasil, né? Então é uma coisa assim dificílima, mas a educação, principalmente o ensino médio, nós temos que chamar os empresários para que eles invistam, eles adotem uma criança. Adotar uma criança é pagar a escola pública para uma criança da favela, entendeu, Lula? Então, meus parabéns mais uma vez. Eu já te elogiei muito pela sua gestão, por ser a maior economia que o Brasil já teve, e eu fui um dos que fiquei rico, e vou dar boa parte disso de volta para a União. Muito obrigado. Eu sinceramente, eu estava esperando que o Mário fosse dizer, ô Lula, eu gosto tanto de você que eu vou colocar você no meu testamento também, e ele não colocou aqui. Cara, se você ajudar as crianças, você é meu parceiro pro resto da vida. O empresário que ganhou muito dinheiro durante a sua gestão, ele tem que agora dar alguma coisa de volta. Ele tem que ter essa consciência. Porque o que você vê mais são os grandes empresários que adquiriram um patrimônio enorme e os filhos acabam com aquilo. Realmente acaba. Isso é um ciclo que acontece. Então, dá um tanto de volta para o Mário falou uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês. Um dia desse eu estava jantando na casa de um empresário muito rico e estava com o filho dele. Ele mora numa casa muito rica lá em Brasília. Parece uma coisa de cinema. E o filho dele, que administra a riqueza dele, estava se queixando da carga tributária no Brasil. Aí depois do moleque falar, o pai dele falou, olha meu filho, eu vou te falar uma coisa que você está cometendo um erro.
você critica a carga tributária no Brasil. Essa casa que nós estamos aqui, hoje é minha, mas amanhã vai ser sua. Quando eu morrer, você vai pagar só 4% de imposto de herança. Se fosse dos Estados Unidos, você ia pagar 40% de imposto de herança, e é por isso que os Estados Unidos é um país mais justo socialmente e ajuda muito mais as pessoas humildes. E nós precisamos de mais empresários assim. Ninguém é contra o empresário ganhar, mas é importante que a gente aprenda a repartir, porque o empresário não fica rico sozinho, é o trabalhador que faz ele ficar rico, produzindo e trabalhando para ele. Por isso, Mário, obrigado. Eu gravei o que você falou, porque você é um modelo de empresário que eu sonho que a gente tenha no Brasil a vida inteira. Eu espero que eu seja assim. Cara, não fale morrer não. Quantos anos você tem? 66. Pô, 66 de idade para meu filho. Eu tenho 78 anos, cara, e eu converso todo dia com Deus. Eu falo, ó Deus, eu não quero ir agora, eu quero viver 120 anos, porque nós temos muita coisa para fazer. Ô Lula, e você está só iniciando, então você tem que ficar mais 6. E tem um ditado em inglês que fala assim: Deus dê vida longa à rainha ou ao rei. Então Deus dê vida longa ao Lula. Lula, tem um shopping popular, eu queria que um dia você visitasse. Uma oportunidade para prosperar. Eu vou convidar o Mário um dia para a gente jantar e tomar um gorozinho e a gente conversar um pouco, tá bem? Tomar uma cachaçinha de Salinas, uma mineira, comer um franguinho caipira, comer um torresmo de barriga, um feijãozinho tropeiro.